bom dia, né, inicialmente. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, né, que eu vi que tem gente nova aqui. Isso aqui são os comandos básicos que a gente falou nas últimas aulas. O ls, que é para ver todas as pastas que estão naquele diretório, né, todo arquivo que está naquele diretório. cd, sem nada, ele vai para home, né, que é para mudar de pasta. cd com o nome da pasta, ele vai para a pasta que você botou o nome. cd.ponto, ele vai para a pasta mãe, que foi a última pasta antes da que você está, né? Ctrl+A em italiano, que é um comando que mostra todas as atividades que você tem que fazer para entregar durante o período, né? Tem todas as atividades lá. Maked, que é para você criar um diretório, criar uma pasta, né? Você bota maked, mkd e o nome da pasta que vai ser criada. vi é de um editor de texto, que é o Vim, que você dá Vim, vi e o nome do arquivo. Você vai criar um arquivo naquele nome e se ele for .c, você pode usar comandos de C nele, né? Se for .py, você pode usar Python, né? Aí esse é o editor de texto que a gente usa no servidor do professor. Isso tudo eu expliquei melhor na primeira aula. O cat é para printar na tela tudo que tem naquela pasta, naquele arquivo, na verdade, né? Se for um arquivo de texto, ele vai mostrar todo o texto. Um arquivo de código, ele vai mostrar o código que está lá. E esses trechos foi que a gente adicionou, né, depois daquela aula, que é o CP, que é o copy, que vocês vão usar bastante para copiar os trabalhos de vocês. Tem um trabalho na pasta rascunho. Aí vocês vão dar CP, o nome do arquivo, e o caminho que ele vai fazer. Por exemplo, tá em rascunho. Aí tá aqui. Vai ser programação 1 barra rascunho. Escrito errado. Programação 1 rascunho. Aí você bota, vai ser CP, o nome do arquivo, aí ponto, para ele ir para a pasta programação 1, e de lá você bota, sei lá, em trabalhos. Aí você bota barra e trabalhos. Aí você vai botar CP para copiar o arquivo que você disse e o caminho que ele vai fazer para onde ele vai ser copiado, né? E se você quiser depois você dá um espaço e bota o nome que você quer nele, mas não necessariamente você precisa fazer isso, né? Porque no caso do trabalho, ele já vai estar no nome que vocês vão entregar, né? Lá no Ctrl+A tem que dizer o nome certinho do arquivo. Make é um compilador que a gente tem no servidor do professor. Se vocês olharem depois, quando vocês tiverem acesso, toda a pasta vai ter um make. Na home tem um make, na pasta de trabalho tem um make, na pasta de rascunhos tem outro make. E se vocês tirarem algum desse make, quando vocês derem Ctrl+A, lá vai estar dizendo que não vai estar ok e isso perde ponto, né, na cadeira de programação, no caso. De programa alto, não. Mas se não tiver na pasta de programa alto, perde ponto na programação de um jeito. Aí esse make, você escreve make e o arquivo executável, no caso. Se eu quero executar um arquivo, sei lá, jogo da velha, aí eu boto make jogo da velha.x, porque o meu arquivo estava no .c, mas como eu estou compilando ele vai virar um .x. Aí eu boto jogo da velha.x. Aí ele vai compilar e vai transformar um arquivo de código em um arquivo executável, né? E o exit, que é para sair do servidor, no caso. Isso aqui você bota no terminal e ele fecha o servidor. Como é muita informação de uma vez, acho que fica tipo meio abstrato, né, de entender que é muita coisa. Aí eu vou fazer um negocinho aqui com vocês. É tipo bem simples, vou simular como se eu estivesse criando, né, fazendo do passo a passo do zero para criar um código, entendeu? Tem alguma dúvida? Tudo que a gente está falando aqui, são atalhos para alguma coisa. Exatamente, são tudo atalhos, cada um deles faz uma coisinha diferente. Aí eu vou explicar, vou tentar botar na prática, né? No caso, sem o computador aqui no quadro mesmo. Então assim, digamos que a gente acessou o PowerShell, né? Vou deixar mais fácil aqui. O PowerShell se tu der apertar o Windows e escrever PowerShell, vai aparecer um aplicativo que já é do próprio Windows, que é o terminal, sabe? E a gente chega aqui e está tudo vazio, não tem nada. Então vamos dizer que a gente quer criar uma pasta. A primeira coisa que a gente faz ali, todos aqueles comandos, é criar uma pasta vazia. É a mesma coisa que você abrir o explorador de arquivos e clicar em criar pasta, né?
Então a gente usa o comando mkdir. Isso aqui, o que eu fiz foi criar uma pasta vazia. Não tem nada aqui dentro, é só uma pasta, igual na pasta do explorador de arquivos. Beleza, temos uma pasta sem nada dentro. O que a gente pode fazer? Vamos ver o que tem dentro da pasta. Qual daqueles comandos a gente usa? Usa o ls. O ls é para mostrar o que tem dentro da pasta. Quando eu der o ls não vai ter nada, porque a pasta está vazia, né? A gente não botou nada aqui dentro, só fiz criar. E aqui tem que ter o nome da pasta, né? Esqueci de botar essa informação. Aqui você bota mkdir nome, então se eu botar, vou contextualizar aqui com, sei lá, quarto, mkdir quarto, a gente tem uma pasta agora, uma pasta com o nome 4 aqui, ó. Eu criei uma pasta mkdir, né, com o nome 4. Dei o ls para ver o que tem dentro, não tem nada por enquanto, certo? O que a gente pode fazer? No caso, antes do ls, a gente tem que entrar na pasta, né? Eu só fiz criar ela. Então eu posso botar cd quarto. Pronto. O que isso aqui que eu fiz agora? Criei a pasta aqui em cima, pasta vazia. Dei um cd para poder entrar na pasta, que eu já tinha criado, né? Continua vazia a pasta, não adicionei nada nela. Dei um ls para ver o que tem, continua vazia, porque eu ainda não criei nada na pasta. Aí, vamos dizer que a gente quer criar um arquivo .c. Como eu estou no 4, sei lá, armário. Vou criar um arquivo chamado armário.c, um programa. Aqui eu posso fazer vi, que é o comando para poder entrar no editor de código, né? armário.c. Beleza. Quando eu faço isso aqui, automaticamente a tela vai mudar, vai ficar uma tela preta e é onde você entrou no VI, né? No editor de código. Tipo isso aí que vocês estão vendo agora do Replit. Vai ficar mais ou menos, bem mais feio que o Replit, mas vai ficar mais ou menos isso aqui. É onde a gente vai digitar esse int, main, print, esse monte de comandos. É no VI. A gente tem agora um arquivo chamado armário.c. Se você depois deu 2.x, isso aqui depois quando vocês forem pegar vocês vão entender, mas 2.x é para sair e salvar. Aí, nesse caso aqui, você sai do armário.c e quando você der um ls, agora já não está mais vazio. Vai aparecer na tela armário.c. Deu para entender mais ou menos o que a gente está fazendo? Criei uma pasta vazia, entrei na pasta, dei um ls, não tem nada dentro. Aí criei o armário.c, salvei, dei o ls, agora vai aparecer o armário.c. Deixa eu escrever aqui, né? Armário.c. Agora já não vai estar mais vazio a nossa pasta, que a gente já criou um arquivo. Você executar só virar e armário.c salvar. Assim, é porque quando tu está no VI, tu sai do terminal e vai pro VI. Para tu sair do VI, tu tem que usar algum comando. Aí tu pode sair sem salvar, aí teu arquivo vai ser excluído. Se não já tiver nada, né? Se tu sair sem salvar, sem ter feito nada nele, ele é como se não existisse. Aí tu salva. Exatamente, isso. Mas também tem dois pontos que é para você sair sem salvar mesmo. Aí são dois comandos diferentes. Nesse caso aqui você sairia e salvaria o programa. E agora, dentro da nossa pasta tem. Ou seja, a gente usou aqueles comandos ali, né? De novo. Criei uma pasta, entrei na pasta, está vazia. Criei um arquivo, olhei de novo o que tem dentro da pasta, agora aparece meu arquivo lá dentro. E agora ele tem um arquivo .c. O que eu faço com ele? Não dá para fazer nada, é só o que está escrito. Para a máquina poder executar isso aqui, é o que a gente chama de executável, né? O executável ele já não vai ser mais .c, é o .x. E a gente usa esse make, que é o compilador, que é o que vai transformar o que eu escrevi aqui dentro, o texto que eu escrevi aqui dentro, em 01001, é o make que vai fazer isso, que é para o computador poder entender o que eu estou dizendo. Então vamos botar aqui, make, que é para poder transformar os .c em executável, armário.x. Quando eu fizer isso aqui vai aparecer um monte de coisa na tela meio esquisitinha assim, mas quer dizer que deu certo. Pode dar errado também, na mensagem de erro. Se der errado é porque você vai perceber. Fala, irmão. A mensagem de erro é maior e mais feia do que a mensagem de acerto, então você consegue perceber. Depois que eu fizer isso, se eu der um ls, o que vai aparecer agora? Se eu der um ls, não o ls aqui dentro, o ls na pasta. Eu já saí daqui, eu meio que estou dentro da minha pasta. Vai aparecer armário.c e armário.x. Vai aparecer as duas coisas. Se tu der um VI aqui, vai aparecer o que tu escreveu, o teu código. Se tu der um VI aqui, vai aparecer, não vai aparecer 0 e 1, mas vai aparecer uma coisa horrível, fica muito grande, um monte de número, um monte de símbolo misturado, que é interpretando, né? Ainda não é compilado 100%. Vai ficar em linha diferente ou
Como assim? Ah, no terminal tu fala, vai aparecer na mesma linha, tipo, aqui ponto C, aqui ponto X, aí continua na mesma linha. Aí depois, quando chegar no fim da tela, desce aqui pra baixo, não usa aqui, entendeu? Pronto, o que a gente tem agora? O armário ponto X e o armário ponto C. De uma forma grosseira, qual a diferença do ponto C e do ponto X? Ponto C é tudo que tu escreve. É o que a gente chama de... A estruturação do código. É a estrutura. É tudo aqui. Tudo que tu quiser escrever aqui dentro. Aqui tu já não escreve mais. É um monte de símbolo. É um monte de símbolo executável. Então, como que você executa? Eu já tenho o executável criado. Eu vou botar ponto, barra, é isso aqui mesmo, ponto final, barra, e o armário, ponto X. Quando eu fizer isso, acontece o que você pediu para ele fazer. Então, digamos que aqui no ponto C eu coloquei para printar na tela a letra X. Vou botar assim mesmo. Tá errado essa sintaxe aqui, é só exemplo. Printar a letra X. Fiz tudo isso aqui. Dei o make, transformei de ponto C para ponto X. Quando eu colocar ponto barra, a primeira coisa que aparece na sua tela é o X. Só o X. Foi o que você mandou dentro do ponto C, entendeu? Na tela mesmo. Hã? Vai deixar a tela. Não, vai aparecer bem pequenininho lá embaixo. Tipo, tem como se fosse um quadradinho assim, que é tudo que o seu programa faz. Vai aparecer um X. Tem como você limpar a tela. Isso aí são outros comandos, entendeu? Mas, enfim, isso aqui foi uma revisão da nossa primeira aula, né? Com alguns comandos que a gente não tinha dado antes. Tipo, CP para copiar, você pode copiar essa pasta e jogar ela para outra pasta. Então eu posso pegar o quarto, né, que é a pasta que eu criei, colocar CP e colocar ela dentro da pasta casa, que é outra pasta que eu criei antes. Aí você tem que fazer muitas coisas, né? Só na prática a pessoa acaba pegando esses comandos, faz muito rápido, mas fica meio abstinado. Compartilha, a gente pode mandar. Depois a gente mostra os slides para vocês. A gente vai disponibilizar tudo. Aí agora é a aula de hoje, né? Agora, de fato, a gente vai ensinar um pouquinho de linguagem C. Que até agora a gente só estava falando do terminal, né? Deixa eu apagar. Tá. Deixa aí. Agora a gente vai começar mesmo a falar de C, que antes a gente falou só do Draco, de Linux, os comandos básicos, de Git, tá tudo, vai ficar tudo no YouTube, né? Vai postar ainda. Hoje eu vou falar sobre biblioteca, né? Biblioteca é como se fosse uma biblioteca na vida real mesmo, né? As funções seriam os livros e tem diversas bibliotecas disponíveis, uma quantidade absurda que faz um monte de coisa diferente. Hoje eu vou falar sobre 4 que são as principais, né, que a gente mais usa, né? Aí pra gente chamar uma biblioteca, a gente usa esse comando, que é o jogo da velha, o hashtag include e, né, menor que a biblioteca e fecha o menor que com o maior que. Em linguagem C, quase nada vem de padrão. Praticamente para qualquer coisa que você vai fazer, você encontra na biblioteca. Tipo, ele vai explicar, né? Mas os comandos principais é dentro da biblioteca. Aí você quer fazer os comandos de alguma outra função, é dentro de outra. Normalmente você não precisa importar muitas de uma vez. Depende do que o seu código faz. Mas... biblioteca sempre vai ser .h, né? Depois, vocês vão trabalhar com biblioteca, né? Quem é de programação 1 principalmente, né? Que vocês vão ter uma biblioteca no Pac-Man, que ela vai ser, né, o Pac-Man.h, né? Vai ser a biblioteca do jogo, né? Que você vai puxar, você pode puxar uma biblioteca existente, você pode criar uma e puxar por dentro do código também com o mesmo comando, né? Eu vou falar um pouquinho da stdio.h, que é a principal, né, eu diria, porque ela é responsável pela printf, que é o principal, né, que você não pode mostrar nada na tela sem a printf, né, que é, para quem não sabe, o printf, ele mostrou aqui, que é só para printar na tela o que você escreveu dentro dela, né. Você botaria printf, abre chaves, abre parênteses, né, no caso, aspas, e dentro ficaria o que ela printaria, né, no caso. Pode pensar. Outra função que está dentro da biblioteca stdio é o scanf. O scanf, ele pega o que você escreveu no terminal, entendeu? Eu rodei um código e eu botei um printf, diga seu nome. Aí embaixo do printf vai ter um scanf.
que é para ele receber o que a pessoa escreveu, né? Esse dado, né? Aí ficaria tipo assim, scanf, aí, sei lá. Bota assim, depois a gente vai explicar direitinho. Bota só a porcentagem D aí. Porcentagem D, e aqui sempre tem que ter esse... Tá torto. É um comercial, tá? Não sei fazer não, mas é isso aqui. Aí, por cá, exemplo, D é para double. Vocês vão aprender hoje ainda o que é double, né? E, sei lá, N1, que é o número 1. Pronto. Aí ele pede, sei lá, o printf lá em cima ele pede, diga um número. Aí embaixo vai ter um scanf que vai receber esse número, né? E no caso, esse N1, ele é a variável que eu criei. Eu tenho que ter criado em cima um int ou um doubles, porque no caso é double, né? N1. Pronto. Aí quando eu escrever, ele vai receber o meu N1 e vai guardar nessa variável aqui. Porcentagem D pega para int também. A porcentagem dele pega para int também, eu uso geralmente para... Então basicamente assim, Nada pra entender. o print, tudo que quem está programando quer que apareça na tela, usa o print. Se você quiser que o usuário, que é, por exemplo, eu fiz um programa para você usar, aí eu escrevi assim, digite seu nome. Como é que eu vou fazer que tu digite teu nome? Aí eu uso o scan. Vai ficar... Sabe quando tu quer digitar uma coisa no Google Chrome, fica uma barrinha piscando, indicando onde tem que digitar? Pronto, o scan é isso. O scan vai pedir para o usuário digitar. Não é quem está programando, é quem está executando o programa. Então, quando alguém fez o Google, por exemplo, digamos que ele foi feito em linguagem C, eu como programador coloquei a caixinha lá e digamos que dentro dela está escrito escreva aqui. E eu quero que o usuário digite, então eu uso o scan para poder pegar o que a pessoa quer. Então o scan você está guardando a informação e o print você só está aparecendo uma coisa na tela. Agora, Na prática vocês vão pegar isso daqui. Agora, std lib, vou pagar. Né? Quando todo código que eu vou fazer, eu sempre inicialmente coloco essas duas. Se precisar de mais, eu coloco outras, né? Porque essas aqui são as principais, né? Eu diria. Essa std_lib.h, a gente usa muito essa função, que é o rand, que ela é para gerar um número pseudo aleatório, né? Porque não é 100% aleatório, mas vocês vão entender isso aí depois. O professor fala bastante disso. E você bota, ela serve para gerar um número, né? E como é meio chatinho, mas... a maioria dessas coisas a gente entende mais quando tiver na prática mesmo. Pegar o código assim, e tu, poxa, o que faço aqui mesmo? E tu lembra, esse comando. Aí a pessoa vai pegando e depois não esquece mais então. Exatamente. Esse daqui é atoy. Ele fala assim. Isso aqui, ele pega um struct e transforma em um número inteiro. String, perdão. Ele pega a string e transforma num número inteiro. Vamos né? explicar depois. A gente vai explicar o que é string, o que é número inteiro, só estou falando superficial mesmo para vocês entenderem. Atof é a mesma coisa do atoy, só que ele pega uma string e transforma em um double, que é um número decimal com várias casas decimais, né? Bem específico ele. E ABS é o absolute, né? Que ele pega o número absoluto, como se fosse um módulo, né? O módulo do número. Se ele for negativo, ele pega positivo. Se ele for positivo, ele só retorna positivo mesmo. Peraí, perdão. Atof é o quê? Atof ele pega double. É uma string. É string. Ele pega uma string e retorna um double. Atof pega uma string e retorna um double. Vou dar uma breve explicação para elas. Tipo, se tu quiser que uma frase seja equivalente a um número, é basicamente isso. Tipo, O ABS. tu transforma uma frase em um número. Basicamente o que a gente está querendo dizer. Aí o atof tu transforma em um número sem vírgula, o atof é um número com vírgula. Basicamente isso. A string ela funciona assim. Tipo, eu vou botar como um número, né? 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que tem IF, porque é fruit, int. Essa aqui é uma string. Cria essa string. Aí usando esse código,
ele vai transformar em um double, que é por causa decimais. Nesse caso não tem, mas iria servir do mesmo jeito. E para esse código, ele receberia esse número e retornaria o número em si, né? Que seria 1, 2, 3, 4, 5. Os dois iriam retornar o mesmo número, né? E nesse caso ele retorna um inteiro, e nesse caso retorna um double, que é um quebrado, né? Sinceramente, a gente nem vai usar muito esse comando. Eu nunca usei esses códigos, nem esse, nem esse, nem esse. Mas esses aqui não dá pra viver esse. O Randy eu usei bastante. E esse daqui de cima não dá pra viver esse. Eu percebi isso, na verdade. Passar tanto tempo explicando sobre aquilo e não uso os comentários. É pra comentar tudo só, mas eu fui demais. Agora, esses aqui não pode esquecer não, o print e o scan. Esse daqui, no caso. Normalmente ele já vem aí Você já viram que ele vem como padrão, né? Porque se não tiver, não vou vai pegar fazer tudo nada. na prática. A gente vai fazer um testezinho aí. Esse time.h é outra biblioteca, né? Mais uma. Que esse código aqui eu também não usei muito. A gente usou, mas não usou muito. A gente só usou no Pac-Man. Só usando o Pac-Man, na verdade. Que é o clock. Isso aqui tem. Underline. Que ele pega isso aqui serve mais para você ver o tempo que o seu código tá rodando, né? Você pode botar um desse no começo do código e outro no final, que ele vai ver o tempo do processador, que vai, tipo, se o seu código estiver demorando muito, vai dar um número maior, sabe? Tipo, se meu computador é muito bom, então é muito ruim, a gente executa o mesmo programa, o meu pode dizer assim, em 0,00001 segundo, ele executou esse código. No deu 3 dias. Eu não fiquei curioso, assim, em que aplicabilidade eu fazer isso? Porque eu não faço muito lugar. Por quê? Qual que ele deve fazer em C? Porque problemas matemáticos, se tu quiser resolver algum problema matemático absurdo, mais é difícil fazer por fora, né? Tu pode fazer um código para resolver e ele Tu pode resolve. botar, sei lá, Seriam basicamente umas fórmulas que você utiliza caso você queira criar uma calculadora em C. Pode ser também. Pronto. Então, cada função dessa é bem específica. Então, tipo, se tu tá fazendo, sei lá, um negócio de ler texto, tu não precisa botar potência. É tipo, para cada tipo de programa, você vai usar um tipo de biblioteca diferente. Nem sempre você usa time, nem sempre você usa a matemática. E é bem. Então, assim, tu pode colocar, se não quiser usar ela, tu pode botar, sei lá, tu precisa botar 5 vezes 5, 25 vezes. Vai ficar botando na mão 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, só botar isso, entendeu? É mais para facilitar problemas matemáticos, você quer programar um relógio. O relógio que tem no computador ele é programado, ele usa a função de tempo e usa a função de matemática para ser calculado, entendeu? Tem sistemas de equação que tem milhares de equações no sistema, a gente viu isso em álgebra linear. Então, aí, pô, tudo é programável, só que umas coisas dão mais trabalho do que as outras, né? Aí, Tem pro fim de administração, a gente vai pensar em fazer isso e vai jogar para planilha. pronto, dá pra usar. Planilha? Planilha é feita por programação, né? Eles têm que programar. Tipo, não é um negocinho simples, nessa porra aí, digamos que eu quero fazer isso aqui, ó. Engessado. Eu quero botar o número 2 ao quadrado. É tipo isso aqui, 2 ao quadrado. Se eu quero botar o cubo, Não, entendi. 2 ao cubo. Você vai colocar o número ou a variável, que pode ser uma palavra que esteja guardando o número, né? Aí coloca aqui o expoente e ele calcula automaticamente. Aí você pode colocar isso dentro de uma variável ou só printar direto. Tipo, você coloca, por favor, printa o número 2 ao quadrado. Aí ele automaticamente vai botar 4. Se você quiser mudar para outro número. É porque é bem específico mesmo. Pode Eu percebi que era uma coisa muito difícil. Eu também acho que também não usa muito. Não usa muito. Porque, se tu quiser resolver Project L, conhece esse? Tem um negócio que é um problema matemático, que é absurdo. Tem um negócio que é complicadíssimo. Olha, um cientista, um estudioso. Aí ele desenvolveu um monte de problemas computacionais que é para o pessoal fazer para entender lógica de programação. Aprende bastante lógica de programação. Aí pode usar lá. Nele tem alguns muito úteis. Um negócio que usa raiz, com matriz, tudo misturado. Meu Deus, esse negócio você colocou exatamente 2 e 3 aqui. É como se o computador estivesse ouvindo a gente falar. Apareceu o quê? Eu posso ter me pôr aqui, ele colocou 2 e 3. Ah tá, é porque esse programa aí ele dá um monte de sugestão. Ele dá sugestão. Agora, SQRT, Square Root, é a mesma coisa, é o oposto do povo, né? Que em vez de ser potência, é raiz, né?
não necessariamente quadrada, né? Você... É a mesma coisa que ele mostrou lá o código, só que com raiz. É um inverso do outro, né? É o inverso do outro. E respondendo a tua pergunta, Gilmar, se dá pra levar meio, eu não tenho a menor ideia, então depois eu testo. Testa aí. Não, pode testar aí. Tentar levar uma coisa a meio e ver se o que acontece. Define. Define é um código que você dá geralmente no começo é um comando que você dá geralmente no começo do código, que é para definir algo no código inteiro. Por exemplo, o exemplo daqui é pi, né, que você está definindo pi como 3,14. Né? E o define, você coloca... Completamente Deus. Como é que eu boto para ele calcular? Como é que eu boto isso aqui? Não, é uma pergunta boa, na verdade. Nesse repeat que vocês estão usando, lá em cima tem um quadradinho verde, que é onde executa o código. Tem que estar dentro da main. É o... Nesse caso ele vem padrão, né? Pronto, esse quadradinho verde seria o make, que eu estava explicando ali para o professor. Nesse caso ele já vem em forma de botão, né? Para facilitar a vida. Tem que dar um include na função mapa. É igualzinho, só que na outra linha. Eu vou mostrar o formato do código aí. Aí o define você sempre coloca como maiúscula a variável, né? Tipo, a variável tem que sempre ser maiúscula, né? E aqui está definindo pi como 3,14. Aí no código inteiro, se eu puxar essa variável pi, vai ser 3,14 sempre. Isso você vai criando uma variável que, como ele falou, serve para o código todo. Você cria ela uma vez lá em cima, em qualquer lugar do código que você quiser usar, se botar pi, vai ser 3,14. Não tem como você manipular esse valor, que é o valor fixo que você criou lá no começo do código. Por isso que é o define, né? Esse define ele é um comando interessante porque você coloca ele em cima do código, porque ele é processado antes do compilador. Antes do compilador olhar todo o seu código, ele olha logo o define. Eu não lembro o nome certo agora, é uma variável pré-processada, um negócio assim. Antes dele compilar todo o seu programa, ele já faz todos os defines primeiro. Ele acontece antes das outras coisas, que é para onde o programa encontrar, nesse caso o pi, ele já vai saber o quanto vale. Ele primeiro olha tudo, todos os defines, registra todos eles, depois ele lê seu código. Isso vocês vão usar isso aí, eu usei, pelo menos não achei se vocês vão usar, mas eu usei no jogo da velha. Né, que está no programa alto, antes de programa alto, é fazer um jogo da velha. E eu usei, sei lá, botei D maiúsculo como 3, que era tipo a dimensão do jogo da velha, que é 3 por 3. Aí botei dimensão 3, que aí só puxava D, que aí já não precisava ficar botando 3. assim, Né? Mas é só se vocês quiserem fazer isso. Tá, aqui é uma explicaçãozinha do define, né, que é utilizado para declarar uma constante, que vai ser constante o código inteiro, né? As constantes auxiliam na execução do programa, sim, e a declaração é feita no início do programa. Como eu falei, vocês vão botar o define lá no começo do código, que é para ele definir aquilo para o código inteiro, né? E se utiliza sempre letra maiúscula para declarar uma constante. Agora eu vou mostrar para vocês a estrutura do código. Aí está tentando fazer. Essa é a estrutura do código. No topo sempre vai ter o include, né? Que vocês vão colocar a biblioteca que vocês vão usar. Eu geralmente sempre coloco stdio e stdlib, que são as principais que você usa para tudo geralmente. Aí vai ter a função principal, que é a int main void. Esse int no começo, ele está dizendo que ela retorna um numeral, né, um inteiro, retorna um inteiro. A main, porque ela é a principal, ela é a função main, e o void é que ela não recebe nenhum valor. Olha lá. Tudo bem. Funciona, tá? O quê? Negócio. Você coloca. Ela é roda meio? Ele é nota meio, 0,5. Aí, Ele faz informação mais. Dá interessante quanto? para o Gilmar. Dá 2. 4 ela nota meio dá 2. Perfeito. Perfeito. Aí, Sim. o void quer dizer que ele não recebe nenhum valor, né? Se vocês quiserem botar para receber algum valor, aqui vai ser, se for um valor inteiro e... Obrigada. Nada. Se for um inteiro específico, vai ter que ter int e qual o valor ele vai receber, né? Se é int n1, que eu usei o primeiro exemplo n1, aí vai ser int e vai ter depois n1. Né? Aqui o printf,
é para printar na tela e ele está pedindo para printar Hello World, e esse contra barra N é para pular a linha. Então, tipo, quando ele executar esse código, ele vai printar Hello World e vai para outra linha de baixo, entendeu? Se eu quisesse printar outro Hello World, eu podia ter colocado aqui direto já, Hello World. Que aí ele printava um, pulava a linha, printava outro, quando ele executar. E aqui é o return, que sempre vai ter no código de vocês. Vocês vão chamar a função e ela tem que retornar alguma coisa. Se ela for int, ela retorna um inteiro, né, um número inteiro. É porque a gente vai explicar ainda funções, né? Mas basicamente o que uma função retorna é o que a outra vai usar nela. Isso é meio complexo, mas por exemplo, aqui ele retorna zero. Nesse casamento não importa. Mas digamos que eu crio uma função de matemática e eu quero que ela retorne uma soma. Aí eu boto aqui, return soma, e eu poderia usar a soma aqui dentro para que eu use a soma que eu calculei em outra função aqui dentro. Basicamente isso. A gente vai explicar direitinho na aula de funções, que funções já é um pouquinho mais complexo do que isso, né? Aqui é só um geral. E você, quando vai criar a sua função, a main é a função, sempre tem que ter main, o programa não funciona se não tiver uma main, e ela pode ser int, né, que ele disse, que ela retorna inteiro, pode ser uma função void, que não tem nada, vou explicar, né? Então tem vários tipos de... Agora, tipos de dados, que é o que eu estava falando, né? A gente tem o char, que não dá pra ver, mas ele é basicamente caracteres. Pode ser uma letra, pode ser um número, mas ele não vai reconhecer o número como um número, e sim como o caractere daquele número, né? Tipo, ele vai receber um, não vai ser o número 1, vai ser o caractere 1, né? Perfeito. Aqui ele é o número 1, né? E aqui é o caractere 1, entendeu? Aí o char pode ser um aspas, pode ser um ponto, pode ser qualquer caractere. Pode ser qualquer coisa. Quanto outro. Agora, int. Int, como eu tinha dito, é um número inteiro. Ele pode ser quantas casas decimais forem, né? Só que ele vai explicar um pouquinho do limite. Ele pode ser negativo, pode ser positivo, só que ele tem que ser inteiro, ele não pode ser quebrado. Porque quebrado já é outro tipo de dado, né? Que é o float, que ele é número quebrado, pode ser negativo, positivo, só que ele é quebrado. Ele também até pode ser um inteiro, só que ele vai receber, tipo, se eu quero dar o número 2, aqui vai ser só 2, aqui vai ser 2.00 ou 2.0, né? E pode ser negativo, pode ser quantas casas decimais forem, vai ser um número quebrado sempre, né? E agora ele vai explicar sobre o tipo de dados short e long, né? Só antes de eu passar para lá, uma explicação bem simples, né? Esse int vem de integer, que é inteiro em inglês, né? E esse float é de flutuante, que é porque lá eles chamam, tipo, sei lá, número 2, aqui a gente põe 2,9. Isso aqui é um número 2,9 aqui pra gente, né? Lá, pra eles, é 2,9. Eles não usam vírgula, eles usam um ponto aqui. E esse ponto é o que eles chamam de ponto flutuante, por isso que é float. Todo número que tem ponto, que pra gente é vírgula, né? Todo número que tem ponto é um número flutuante. Aí é o float que eles chamam. É a mesma coisa, aqui é linguagem do Brasil, aqui é dos Estados Unidos, né? Americana. Mas como a gente usa o editor de código que não é brasileiro, então é usando ponto que a gente faz. Vai botar um número que a gente colocaria com 2,9 e põe 2,9. O primeiro é o que mesmo? É char. É tipo caractere. Qualquer coisa. Tipo letra. Letra é caractere. Letra, qualquer. Tu pode transformar um número em um caractere. Se tu quer, um ponto final, uma vírgula, também são caracteres, entendeu? Só que o char não pode ser uma palavra, né? Porque se você botar o char com uma palavra, ele vai pegar só a primeira letra, entendeu? Char é o caractere sozinho, Isso. só o caractere. Aí, A pra você botar palavra- mais é string. A palavra já vai ser outra coisa, porque no caso é string que a gente vai ensinar ainda. Vai ter uma aula só de strings depois. É um pouquinho mais complexo. Pode passar aí. Pronto, agora eu vou explicar. Isso aqui é um pouquinho... Não precisa saber, né? Não precisa lembrar no caso, porque são os números meio feiosos. Mas o int, não tem como você botar um número infinito dentro de um int. Eu não posso criar um número int x, né? Colocar um número x, ou no caso um número dentro de x, e ele não pode ser um número qualquer, ele pode ser infinito. Eu não posso botar um número com 800 milhões de casas, porque ele tem um limite. E tem como você determinar esse limite como short e long. Ou nada, né? Você pode botar só int. Vai passar aí mesmo. Aí, digamos que eu quero criar um programa leve, não é pesado, e eu não vou usar um número grande. Então, eu não preciso usar um int inteiro, eu só vou querer trabalhar com números
pequenos. Aqui é 32 mil, mas enfim, pequenos porque só o short int já vale para muita coisa. Mas digamos que eu quero trabalhar, eu sei que é um programa que eu não vou mexer muito, ele tem que ser leve em números pequenos. Posso usar o short int, que ele ocupa 2 bytes, e byte é diferente de bit, né? Isso aqui é a mesma coisa que 16 bits, 1 byte são 8 bits, aí bit é 0, 1, 0, 1, então tipo, 16 bits são 4, ou são 16 casas dessa aqui, né? Do computador. Então tipo, se aqui são 16, cada short int, cada númerozinho que você declarar, já ocupa 16, como é que eu posso dizer? 16 vagas? 16 caracteres do computador. Exatamente, 16 números binários. Aí, eu vou usar o short int, por exemplo, no meu comando simples. Ele vai de menos 32.768 até 32.000. Lembra que a vírgula, aqui é na coisa dos Estados Unidos, né? A vírgula para eles indica 1000. Então isso aqui não é 32,7, isso aqui é 32.768 negativo até 32.767 positivo. Então se eu quiser usar um comando que só vai daqui até aqui, eu uso o short int. Normalmente, a gente usa o int como padrão, mas normalmente nem passa disso aqui. Normalmente fica aqui. Mas não vale a pena muito usar, porque se você quiser alterar um número, normalmente a gente só usa o int mesmo. Já o int, como a gente pode ver, é o dobro do espaço. Seriam 32 bits, 32 binários, né? 32 binários, e ele vai do número 2.140, menos 2.147.433.648 para ele positivo, não for de novo, né? Para esse mesmo número positivo. Então, se você quiser guardar um número x dentro de um int, ele não pode ser 648, porque aqui ele já passou do int, ele já viria para cá, para long int. Não precisa memorizar esse número. Se você for executar um programa e o número for maior do que isso, ele vai dizer que precisa de mais espaço. Aí você só trocar para botar o long, né? A gente só usou o long em uma vez, que foi no Project Euler, que a gente tinha que solucionar e dar um resultado maior que aquilo, que era um resultado absurdo. E a gente só usou o long a gente usou o TechB uma vez, não usou não? Se usou, não lembro. Mas enfim. Aí o long são 64, ou seja, é muito mais espaço do que você usar isso aqui, que seria 16. É 4 vezes mais. Mas isso aqui seria para programas maiores. Se você tem um banco de dados registrando pessoas, calma, que não tem tanta gente assim também, peraí. Pensar, não sei lá. Mas tem mais dados que isso. Pronto, um contador. Vamos botar um contador que vai contar alguma coisa. E esse contador só vai para número grande, alguma coisa que conte muito, sei lá. Não, de areia na praia, perfeito. No mundo. Aí você tem que usar, não tem como você usar um int, porque aqui também tem mais grande areia do que isso, né? Mas para programas que usem muito espaço, números muito grandes, usa o long int. Às vezes a gente usa, eu acho que não usou no Pac-Man não, mas é porque em uma das situações eu fui usar o int e eu precisei usar um número maior. Aí eu botei o long, aí depois eu vi que não precisava do número maior e voltei. Mas se precisar de um número, ele estiver reclamando de tamanho, você só botar o long. E nesse caso, o double seria aqui é para números inteiros, né, que a gente está vendo que é o int. Aqui é a mesma coisa, só que para double que é com número com vírgula. Então, é como se ele fosse delimitar a quantidade de casas decimais, sabe? Na verdade, tem mais do que existe grão de areia na Terra, né? De dígito. Aqui tem mais? Sim, aí tem. Perfeito. Aí tem mais. Milhões, aí tem mais. Tudo bem. Double. O double, ele é como se fosse o float que eu falei, só que ele é mais específico. Mais preciso, né? Ele tem a margem de erro menor, porque como ele tem mais casas decimais, ele vai representar o número de forma mais precisa, né? Mais exata. Porque se eu fosse representar um número, isso aqui é absurdo, né? Que é elevado a mais ou menos 308, se eu for representar um número menor que isso no caso, e eu fosse representar com o float, ele meio que iria arredondar, não ia ser tão específico. Um double, ele ia ser exatamente o número, né? Porque ele tem mais casas para representar aquele número, né? É tipo se eu quisesse representar pi com o float, ele ia só até uma certa casa. E com o double ele ia até a casa 1.7 elevado a 308, que é absurdo, né? Mas assim, não é assim que se escreve, mas é só para exemplificar. Se você põe
float 1 dividido por 3, ele daria 0,33333, não dá infinito, ele mostra um limitezinho, né, para não ficar gigante. Se você bota o dobro, é como se ele estivesse arredondando, vai ficar 0,34. Basicamente isso, ele serve para arredondar, mas nem sempre você quer arredondar, então usa o float, entendeu? Só para especificar, existem 7 quintilhões de grãos de areia na Terra. Perfeito. Aqui tem 9 quintilhões, né? Aí tem 9 quintilhões. Aí, ó, pronto. Então, pronto, se Então, quiser inclusive, eu contar... não vou nem usar esse long, na verdade. É né? difícil, isso. É difícil usar mesmo, não precisa disso não, mas, sei lá, né? Se derem, Fica à vontade. se vocês Pode quiserem passar isso. fazer um... Agora eu vou explicar o que é o signed e unsigned. Também não vou usar isso quase não, acho que a gente nem usou isso. Não usou? Tá. Esse signed e unsigned é porque assim, as variáveis, quando a gente criar, elas já vêm do tipo signed, o padrão. Signed é tipo, como é que eu posso dizer o que é signed? Não importa. Toda variável do tipo int, uma variável inteira, ela já é signed. Se não tiver o prefixo unsigned, você pode colocar ela como unsigned. Aí, se a variável é unsigned, usamos porcentagem, né, que tá aqui? Porcentagem U. Porcentagem U, que seria desse unsigned, né? Em vez de porcentagem D. Vocês lembram quando eu fui usar o scanf e eu botei porcentagem D, que é para ele receber, né? Não necessariamente a porcentagem D vai ser para receber. Porcentagem D pode ser para printar também. Se eu quero printar um número, eu boto. Se eu quero printar, na realidade, uma variável, eu boto porcentagem D, né, se for numérica, boto porcentagem D, e depois das aspas eu coloco vírgula e a variável que eu quero printar. Né? Aí nesse caso, se ela for unsigned, como é que você faz aqui? Unsigned. Unsigned. Isso aí. Ele vai, no lugar de usar porcentagem D, vocês vão usar porcentagem U. Né? E na verdade eu acho que até dá para usar quando ela for signed, dá para usar o porcentagem U, né? Só que geralmente eu só uso o D mesmo, né? Que é mais questão de hábito, né? Para inteiro pode usar I. E é correto. E para inteiro vocês podem usar I também, né? Só que aí o I ele só vai pegar para números inteiros, não vai pegar para float nem double, né? Esse double ele pega para inteiro, float e o próprio double. Ó, um exemplinho simples aqui, no programa que eu botei, eu como programador inicializei o x como 0. Quando eu botar printf, porcentagem D, esse porcentagem D é dizendo, aqui eu quero printar o inteiro. Aí ele procura o primeiro inteiro que eu disse, que no caso aqui é o x, né? Quando eu fizer isso aqui, printf, porcentagem D, x, ele vai printar 0 na tela. Só o 0, que foi o que eu disse aqui em cima. Quando eu boto o scanf, o que ele vai fazer? Ele vai ignorar, que eu chamei de 0, e vai pedir para o usuário digitar. Então, digamos que eu coloquei esse scanf, vai aparecer na tela para o usuário digitar, né? Digamos que você colocou 15. Quando eu botar o printf de novo, embaixo do scanf, ele vai printar que o x é 15. Então, o que eu estou falando aqui é pedir para o usuário digitar, baseado, usando essa estrutura aqui, né? No final, todo comando tem um ponto e vírgula. Tem que ter, senão o editor vai reclamar e aí é fácil, ele diz, falta um ponto e vírgula aqui, a pessoa bota. Aí você se acostuma e não é mais. Aí no caso, isso daí poderia ser usado só para tirar essa dúvida aqui. Eu tinha falado que tinha feito o jogo da velha. Isso. E a gente fez a leitura do código. Aí foi para a parte do console e disse lá, escolha quem é o sistema feito. Mais ou menos eu acho que vai ficar nessa ideia. A linha e a coluna. Aí vai ficar mostrando o pontinho assim, essa parte. Correto? Tipo, o que eu fiz foi linha e coluna, não lembro se o teu foi linha ou foi. O meu foi linha e coluna. Aí, no meu caso, ele falava, no printf tinha, escolha a casa que deseja jogar. Aí no scanf eu escrevi a casa e ele pegava isso aqui e botava na variável que eu decidi para ser a que eu quero jogar, entendeu? Aí mostrava lá como é que ficou. Aí já passava de novo, a mesma coisa para o próximo jogador. Isso, exatamente. Só que no caso de vocês também vai ser contra a máquina, né? É um pouco mais difícil, mas eu fiquei umas 5 horas fazendo. Nesse caso a gente colocou na estrutura padrão, né? Da função. E agora falando sobre interessante sobre o nome das variáveis, você tem que ter bastante cuidado com isso. É aconselhável que o nome seja descritivo. Você não vai colocar na variável, se eu vou colocar, estou fazendo uma variável na calculadora, e esse aqui é número 1, eu não vou botar, sei lá, banana na variável, porque se uma pessoa for olhar o seu código e ver banana, vai perguntar, o que tem banana aqui? Para que serve, sabe? Inclusive,
se você pegar qualquer livro de programação, alguma coisa que o pessoal explica, a primeira coisa que ele diz é para você dar nomes com lógica para suas variáveis. Para você não usar, como eu falei, nomes que não fazem nenhum sentido, e o usuário que for ler, vai ler seu código. Imagina o professor olhando meu Pac-Man, e no código de movimentação do Pac-Man está assim, sei lá, girar o nome da função. Ele, girar o quê, pô? Tem que explicar. No caso, girar não faria nenhum sentido. Aí o nosso pode ser movimentação, traço Pac-Man. Pode ser nome grande. É aconselhado, inclusive. Hã? Tu conhece Pac-Man é um jogo? joguinho? Isso, Pac-Man. Então, a gente programou o Pac-Man, fez um jogo do Pac-Man. Foi o projeto final de O automação. primeiro período de programação. A gente fez o joguinho do Pac-Man lá, ele anda, come os fantasmas, ganha ponto, morre. Mas é só uma fase. Hã? É, só uma fase, só uma fase. Quer dizer, Assim, se quisesse fazer mais, poderia se fazer você mais. souber- A gente só conseguiu fazer uma, no caso. com o tempo que o professor dá, a gente só conseguiu fazer uma fase. Mas ele até disse que pode fazer mais fases, pode botar pontuações diferentes. Não deu tempo de fazer isso. Ele dá quanto tempo mais ou menos? Um mês e uma semana. A gente teve um mês. É porque esse ano, ele, por causa da pandemia, ficou mais apertado, né? Teve 3 períodos esse ano. 2023 S2, o S1 que foi o nosso e o S2 que é o de vocês, né? Aí ele tá mais curtinho o período. A gente teve um mês por causa da pandemia, né? Mas acho que ano que vem já normaliza. Fez um tempo por aí também, um mês e uma semana. Ele normalmente dá dias, sabe? Um mês e 2 semanas. Não contem com adiamento, não fique esperando que ele vai adiar. Porque pode adiar ou pode não adiar, depende de quão feliz ele tá, né? E quão vocês estão determinados, né? Como vocês estão fazendo Porque se ele vê que não aquilo. tem ninguém fazendo nada, tipo, ele vai olhar depois de 2 semanas, tá tudo vazio, ele só. Da outra vez ele zerou e reprovou a turma inteira, a turma antes da nossa. Ou antes da É nossa. só você não fazer administração. Se Hã? você fazer administração, você sabe negócio desse com o professor. Já teve brincadeira que eu passei na conversa com o professor. Não, com esse aqui não dá pra conversar isso. Tente conversar com ele. Eles não experienciaram, não. Não. Eles só ouviram a gente falando. Experienciar ele é outra coisa ainda. É interessante. Pode falar com ele? Hã? Pode falar com ele? Eu queria muito falar com ele. Eu consigo tempo com você fazer o trabalho que você quiser. Ah, eu vejo tentar. Ele não conhece. Hã? Ele não conhece. É só testando. Aí, voltando. Você fazer uma variável maiúscula e minúscula é diferente. Então, se eu coloco a variável, nossa, que feio, int x, o x é a pior letra que eu ter testado. Int a é diferente X maiúscula. de int a. São 2 coisas diferentes isso daqui. Então, eu posso colocar essa variável aqui. Mas usem minúsculo, por favor. Maiúsculo. Só se for ocasiões, né? define. Aí você usa maiúsculo. E se eu colocar aqui, isso aqui ele não vai reclamar. São duas variáveis diferentes. Agora, se eu pegasse esse mesmo código e repetisse aqui, ele reclama. Porque ele diz que essa variável já foi criada. O int você só usa para criar. Depois, se eu quiser me referir a ela, eu posso botar só isso aqui. Só A igual a 10. Não, 10 já usei. Recebe 10. A recebe 15, que não é igual, Se tá? botar o int fica redundante. E se Isso. botar o int ele reclama. Porque é como se eu estivesse tentando criar outra variável com o mesmo nome de uma que já existe. Mas o código mesmo ele não entra em conflito não? Como assim? Ele Se não botar roda. int 2 vezes? Ele não vai querer rodar. Se botar int 2 vezes ele não roda. Ele vai dar erro. Ele vai dizer que tem problema. Tu tem que tirar o int, que é uma variável que foi criada. Entendeu? Só que se for em funções diferentes, aí você tem que colocar isso aí. Mas aí não vai ser a mesma variável. Vai ser como se fosse A vai ser uma e essa A é o mesmo nome, só que ela é outra variável. Cada diferente funções. Isso, porque vai estar em outra função, né? Isso aqui também é bem importante. Ó. Não pode utilizar palavras reservadas. Ou seja, eu não posso criar isso aqui. Int. Uma variável chamada int. Isso aqui não funciona. Porque é como se... Não, mas aqui nada. Ele vai dar erro isso aqui. Se você tentar criar um int float, também não dá. Dá erro. Se você tentar botar um int printf, qualquer palavra que já tem um comando na linguagem C, ele não vai deixar. Ele vai dar erro no estudo. São palavras que são chamadas de reservadas. Então eu não posso, como eu disse aqui, não posso botar um int. Coloca qualquer outra coisa. Porque você botar int 2 vezes, não faz sentido. Int if, não pode. Então não dá para usar, não dá para você ficar usando palavras reservadas que o programa não vai nem executar, ele vai dar problema do mesmo jeito. Não pode conter caracteres especiais, eu não posso fazer isso aqui. Int asterisco igual a 10. Ele não deixa de fazer isso, porque esse caractere significa multiplicação. Como se fosse uma palavra reservada, não é, né?
mas são caracteres especiais que ele não Arroba permite você também, criar. né? Hã? Arroba. Arroba. Eu acho que se você mudar int vírgula, ele também não deixa, int ponto, não dá, sabe? Você não pode guardar um número dentro de um caractere especial. E o primeiro... Oi? É porque é numérico. É, Um aqui inteiro porque numérico. sempre que eu quiser me referir a um número, eu boto um int antes. Se eu quisesse que fosse uma palavra, uma letra no caso, boto char. Ignora isso aqui, vamos botar o A. Char A igual a B. É esquisito, né? A igual a B, mas enfim. O A recebe o B. Então sempre que se você printar A, vai aparecer B na tela. Então, depende do tipo da variável. Isso aqui determina sempre o tipo. Se eu quero que ela seja um tipo de letra, assim, de frase, boto char. Se você quer que seja um número, boto um int. Entendeu? O int aqui eu estou repetindo ele várias vezes porque eu só estou tratando com números. Mas se eu quisesse botar um int float igual a x... Int float. Então, eu vou explicar aqui. Ele daria errado. Porque eu estou criando uma variável inteira com um nome reservado e dando uma letra, dando um caractere. Tá tudo errado aqui nessa linha, entendeu? Por isso que eu estou botando um int. O int ele só funciona para número. Aqui eu estou só tratando com número. Isso aqui também estaria completamente errado. E o primeiro caractere não pode ser o dígito. Eu não posso criar uma variável tipo a variável casa, beleza? Criei a variável casa, vou fingir que era um número, casa igual a 1. Eu não posso criar int 2 casa. Eu posso botar casa 2, mas iniciar com o número não pode. 2 casa não pode. Porque quando você faz isso, ele detecta como se fosse um número. Não pode iniciar com o número essa variável, entendeu? Cadê o pagar aqui que ficou meio feiozinho? Vocês estavam para entender direito, mas já vocês vão fazer um negocinho aí no computador. Já vai dar para ir entendendo. Se vocês quiserem ir tentando botar em prática qualquer besteira que eu estou falando aqui, botar um int para ver como o programa reage. Agora, esse aqui é bem simplesinho. A gente vai explicar melhor depois, mas é só para dar uma ideia inicial. O que seria esse escopo? Vocês estão vendo que eu criei, tem aqui meu programa, eu criei uma variável dentro da main e eu criei uma variável fora da main, tá vendo? Isso aqui é o escopo que a gente chama de... Escopo é onde sua variável foi criada. Nesse caso, é o escopo global. Por quê? Porque ela foi criada fora da sua main. Ela não está em função nenhuma. É como se eu estivesse botando define aqui. Define. E por quê? Qual a diferença do define para isso? O define você não muda. Se eu boto define... deixa eu ver. Não vai ficar meio redundância, né? Só tá e... Não, tá... Bota, isso aqui é diferente, tá? Isso aqui é diferente disso aqui, só para deixar claro. Vou botar define num 3. Num está definido como 3 e eu não posso mudar isso aqui no meu programa. Esse define vai ser sempre 3. Onde eu quiser usar um maiúsculo, vai ser um 3. Aqui, ó, eu criei esse que eu chamei de escopo global, porque essa variável foi criada fora de função. Ela não está em função nenhuma. E por que aqui está escrito evite usar? Porque a partir do momento que eu criei essa variável aqui, num é igual a 10, dentro da minha main, tá vendo que eu usei num igual a 1? Num agora é igual a 1, só dentro da main. Se eu colocar para printar num fora dessa função, ela vai ser 10 ainda. Então é tipo, para quem está olhando de fora, para uma pessoa que vai ler seu código, pode ficar confusa, porque como é que o código que eu criei aqui, eu mudo ele aqui, mas quando eu quero usar o que eu mudei aqui fora, já não está funcionando, entendeu? Então, não vale a pena você criar, vale a pena em situações específicas, mas não é recomendado você criar uma variável global, porque ela pode ir mudando conforme as funções, aí você vai printar. Hoje você usa essa, criei aqui, uma variável global, e eu uso ela um monte de vezes em várias funções diferentes. Aí quando eu estou lá na função lá embaixo, eu quero printar ela e printo 10, sendo que não estava em 10, estava em 15 mil. Por que o 10? Sempre aqui em cima, então pode gerar uma confusão muito grande. Então quando você for criar, evita usar isso aqui e cria dentro da main, int num igual a 10. Agora, o num só vale dentro, entendeu? É diferente e não é recomendado você usar isso aqui, porque isso aqui pode confundir tanto quem está digitando quanto quem está lendo o seu código. E basicamente é isso, de escopo. O escopo é só, ou você cria sua variável dentro de uma função, ou fora de uma função. Basicamente isso. E acabou. Essa foi uma aulinha de introdução assim, meio básica, né? Não tinha nada de muito complexo.